Claro que ninguém me perguntou nada, e mesmo ninguém tendo me perguntado nada em relação ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aqui eu vou expor a minha opinião, usar a minha liberdade de expressão e o meu direito de falar o que penso, até porque eu não estou ofendendo ninguém, eu estou falando de fatos. Fatos que são muito mais do que verdades. E quando se trata do Bolsonaro e do bolsonarismo, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Essa história mal contada, que até a grande mídia deu um destaque tremendo ontem, falo do Fantástico, falando de uma cirurgia de 12 horas realizada no inelegível, no Bolsonaro, não passa de uma grande mentira. Bolsonaro está gozando de perfeita saúde. Bolsonaro está usando isso como artifício para se beneficiar lá na frente. O curioso é que na última sexta-feira, Bolsonaro passou mal no Rio Grande do Norte, depois que ele ficou sabendo que ele e os seus advogados e os advogados dos acusados, dos réus ou dos rés, que teriam 5 dias para os seus manifestos e para as suas alegações finais, dada pela PGR e pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro recorreu à internação imediata em um hospital no Rio Grande do Norte. E no sábado, toda aquela pirotecnia, muito parecido com o que o Sérgio Moro usava quando estava para prender o presidente Lula. Há diferença, sim, mas é tudo muito parecido. Transferência do Bolsonaro em um avião UTI do Rio Grande do Norte para Brasília, tudo farsa, tudo articulado, tudo pago com o dinheiro do erário, tudo pago com o dinheiro do povo. E o Bolsonaro, essa cirurgia de ontem, de 12 horas, é tudo uma grande mentira, uma farsa que a história lá na frente irá dizer que é tudo mentira. O Bolsonaro tem a equipe médica dele, tem outros médicos, aí eles trazem aquele suspense tremendo, dizendo que 9 horas da manhã de hoje, dia 14, segunda-feira, iria haver uma coletiva de imprensa para falar do estado de saúde do Bolsonaro. Tudo mentira, tudo alarde, tudo alarme falso. Bolsonaro não sofreu facada em 2018. Aquela pseudo-facada ajudou a colocar o Bolsonaro na presidência da República. Quando ele tomou conta do cargo, ele não soube dirigir o Brasil, não soube conduzir as coisas. Em 2022, o presidente Lula saiu da prisão e se tornou presidente da República. E o Bolsonaro vai fazer o caminho inverso. Está querendo trazer uma comoção pública, Bolsonaro e seus asseclas, a bandidagem que cerca Bolsonaro, está querendo trazer um clamor público para que sensibilize o doutor Paulo Gonet, os ministros do STF que irão julgar o Bolsonaro, para que ele se safe, ou seja, para que ele se salve da prisão. E isso não pode acontecer. Dar anistia para os golpistas é beneficiar diretamente o Bolsonaro. E isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque o Bolsonaro cometeu muitos crimes. Aquelas pessoas que estão presas em Brasília cometeram crimes, muitos crimes, e a Constituição Federal não pode ser manchada de modo algum. O tempo irá dizer, a história irá provar que o Bolsonaro não foi submetido a nenhuma cirurgia, que o Bolsonaro está fazendo de tudo. Tudo aquilo é artimanha do Bolsonaro frouxo como ele é, porque Bolsonaro é incapaz de sobreviver à prisão, porque ele é frouxo, ele é covarde, ele sempre que a polícia tentou se aproximar dele, ele arrumou uma maneira. O pessoal do PL também estão envolvidos nisso para ele se hospitalizar. Um exemplo,
Carla Zambelli, quantas vezes aquela mulher não já foi internada com medo da prisão? Com Bolsonaro não é diferente. Irá entrar para a história no Brasil, do Brasil, como o cara mais frouxo. O homem que, no tocante a isso aí, diz que não tem medo de nada. Tem sim. Ele se borra de medo do Alexandre de Moraes. Ele fala que está entupido, ele se entope de camarão com medo da cadeia. Toda vez que a polícia está prestes a pegar o Bolsonaro de jeito, o Bolsonaro dá entrada em um hospital. E o interessante é que tudo isso é pago com o dinheiro do povo brasileiro. Esse mesmo Bolsonaro que dizia que no tocante a isso aí, a pandemia era uma gripezinha e que as pessoas iriam se contaminar mesmo. O mesmo Bolsonaro que dizia e que diz até hoje que a ditadura matou pouco, era para ter matado mais. Quando ele sente a frieza do gradil da prisão, ele se refugia em um hospital. Quer me processar? Fique à vontade. Mas eu continuo dizendo, afirmando, que o Bolsonaro não tem nada. O Bolsonaro está gozando de plena saúde. Fora um erisipela, que ele está todo fudido, todo rebentado em uma das pernas, me parece que é na perna esquerda. Bolsonaro não tem nada, absolutamente nada. Isso é história para gringo ver. Eu preciso ver primeiro os papéis, os exames do Bolsonaro, dizendo que ele passou por mais uma abordagem cirúrgica. Isso é mais uma palhaçada da Casa Grande, da grande mídia, acreditando no que o Bolsonaro diz. Eu posso te garantir, eu não posso te provar, como o Deltan Dallagnol dizia lá atrás, que não tinha provas, mas tinha convicção. Eu não tenho provas, mas estou convicto de que Bolsonaro está gozando de plena saúde. Mais um show pirotécnico de que o Bolsonaro foi internado e passou por uma cirurgia de 12 horas para refazer o intestino, que o Bolsonaro estava todo ferrado, todo lascado, todo fudido. Não, Bolsonaro não tem nada, absolutamente nada, nem no seu corpo físico e nem na sua cabeça, na sua mente, porque simplesmente o Bolsonaro é burro, é covarde. Bolsonaro não passa de um canalha. E se tu é bolsonarista, tu é canalha também. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de plantão. Curta, compartilhe os nossos vídeos. Posso te garantir que muito em breve o Bolsonaro irá para a Papuda ou para Bangu 8 tomar café em canequinha suja e fedida, porque atentar contra a Constituição Federal, fazer o que o Bolsonaro fez, foi um agente que lutou contra o povo brasileiro durante todo o seu governo. E isso é fato. E contra fatos não há argumento. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e sem anistia para os golpistas. Grande abraço, a gente volta.